Berenice teve um filho, né? Ó, um semente humana, lembra? Capítulo 2. Teve um filho, mas uma esposa anterior de Antíoco, Laodiceia, cujos filhos haviam sido excluídos da sucessão, supostamente envenenou Antíoco e, consequentemente, teria mandado assassinar Berenice e seu filho, juntamente com muitos que compunham seu séquito. Ptolomeu II também havia morrido naquele ano. Não é preciso dizer que a aliança desintegrou-se. Os 50 anos seguintes foram repletos de guerras. Vamos continuar. Pode descer. Vou ler esse comentário em negrito aqui. A tentativa de mistura do quarto animal, que era um reino dividido, e tentaram se juntar com semente humana. É o casamento de quê? De Antíoco II e Berenice, filha de Ptolomeu. Ó, sem invenção, sem nada, tá, pessoal? Isso é pura e unicamente história. Aí tem umas divisões aí que falam que são historicistas e tal, mas não parece. História acho que eles criam da cabeça deles. Vamos para o verso 7. Mas de um renovo. Era que é o verso 7. Isso, aí. Mas de um renovo das raízes dele, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Isso daí é o Ptolomeu III, tá, pessoal? Foi de 246 a 221. Irmão de Berenice, que combateu até o Eufrates e penetrou na cidade de Antioquia, ou Antioquia, tá? Não sei como fala. Capital dos Seleucidas. Obteve um butim considerável. Verso 8. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Verso 9. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para sua terra. Olha o comentário aqui. O filho de Laodiceia, né, Seleuco II, herdou toda a traição e intrigas de sua mãe. Em 243, ele tentou obter o controle do sul, da Síria e da Palestina. Não só fracassou, como a situação voltou-se contra ele e acabou perdendo território. Vamos para o verso 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará e passará adiante. E voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Aqui, ó, Seleuco III, tá? Tem essa data, e Antíoco III. É a primeira campanha de Antíoco III contra o Egito, em 220. Antíoco conquista a Palestina, que dependia até então do reino do Egito. Verso 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Alusão à batalha de Ptolomeu, tá? Quarto, 221 a 203, sobre Antíoco III, na batalha de Ráfia. Verso 12. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Aqui está falando do fim do mundo? Não, pessoal. O fim dos tempos é ali no fim daquela guerra, tá? Porque quando as pessoas costumam ler o fim dos tempos, acham que é o mundo se acabando. Verso 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o povo se levantarão para cumprir a visão. Prontinho, sai aqui sem querer. Cumprir a visão
mas eles cairão. Verso 15. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Verso 16. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Verso 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Para o verso 18. Esperar aparecer aqui para mim. Pronto. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Verso 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Ó, agora eu vou colocar os comentários históricos aí, até o versículo 19. Esperar aparecer aqui para mim. Prontinho. Ó, do verso 11, do 11 ao 13, o que diz? A quarta e a quinta guerra síria, em 217. Ptolomeu IV enfrentou Antíoco III na batalha de Ráfia. Isso aqui eu só estou colocando para vocês verem que não é invenção minha, tá, gente? É história. No que se tornou o clímax da Quarta Guerra Síria? Ráfia era uma linha divisória tradicional entre a Palestina e o Egito, cerca de 32 quilômetros. A sudoeste de Gaza, na costa do Mediterrâneo, Antíoco afirmava ter um exército de 70 mil homens. Mas, mesmo com a superioridade numérica de seu exército, ele foi derrotado pelos egípcios. Essa vitória devolveu ao controle ptolemaico a Sírio-Palestina. Essa situação foi mantida até a morte de Ptolomeu IV, em 204. As circunstâncias suspeitas da morte de Ptolomeu IV, com pouco mais de 30 anos, levaram seu filho de 6 anos, Ptolomeu V, Epifânio, ao trono do Egito. Antíoco aproveitou a oportunidade do conflito sobre quem estava no comando para iniciar a Quinta Guerra Síria, aliado com Felipe V, da Macedônia. Aos comentários do 14 a 16, ocupação da Palestina por Antíoco III, a Batalha de Gaza em 201, garantiu a Antíoco o controle temporário da Palestina. Mas ele foi novamente forçado a recuar pelas forças egípcias, sob o comando de Escopas. No ano seguinte, porém, na Batalha de Panias, uma nascente do Jordão, vou esperar aparecer para mim agora aqui, pode ir mais abaixo. Ok. No ano seguinte, porém, na Batalha de Panias, uma das nascentes do Jordão, a Cesareia de Filipos, do Novo Testamento, atual Banias, né? Antíoco derrotou os egípcios e assumiu o controle da Palestina pela última vez. Enquanto isso, os romanos estavam conquistando a Grécia na Segunda Guerra Macedônica. Ou seja, o terceiro animal ali já estava, né? Verso 14 do capítulo 11. Homens violentos. O livro de Terceiro a Macabeus registra uma visita de Ptolomeu IV a Jerusalém, após a Batalha de Ráfia, em que foi tirado muito mal quando desejou entrar no templo. Existe controvérsia quanto à historicidade desse relato. Havia na Judéia, nesse período, facções pró-seleucidas, liderada por Onias II, o sumo sacerdote, e pró-ptolemaicas, da poderosa família Tobíades, tá? Que competia pelo cargo de sumo sacerdote. As fontes não oferecem informações suficientes para determinar
Qual desses partidos está sendo aludido nesse versículo? Para os comentários de 17 a 19.